O grande pecado. Há um vício do qual nenhum ser humano está isento, que todos detestam quando o identificam nos outros e do qual quase ninguém se diz culpado. As pessoas admitem que têm mau gênio, ou que perdem a cabeça por mulheres ou bebida, ou até que são covardes, mas poucos se acusam a si próprios deste vício. Refiro-me ao orgulho, à presunção. De acordo com os mestres cristãos, o orgulho é o vício essencial, o maior de todos os pecados. A luxúria, a ira, a cobiça e a embriaguez são, em comparação, meras ninharias. Foi pelo orgulho que o demônio se tornou o demônio. O orgulho leva a todos os outros vícios. Ele é o perfeito estado de espírito antirreligioso. Se quisermos saber o quanto somos orgulhosos, perguntemos a nós próprios: até que ponto me desgosta que outras pessoas me humilhem, recusem-se a reparar em mim, me tratem com ar de superioridade ou procurem se exibir? O fato é que o orgulho de cada um está em competição direta com o orgulho dos outros. O orgulho é essencialmente competitivo, ao passo que os outros vícios são apenas acidentalmente competitivos, por assim dizer. O orgulho não vê prazer em se possuir algo, mas em possuir esse algo em maior quantidade do que o próximo. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, inteligentes ou bonitas, mas não é bem assim. Elas se orgulham de ser mais ricas, mais inteligentes ou mais bonitas do que as outras. É a comparação que nos torna orgulhosos, o prazer de estar acima dos demais. Quase todos os males que se atribuem à cobiça ou ao egoísmo são, na realidade, muito mais o resultado do orgulho. A cobiça certamente fará um homem desejar dinheiro, em busca de uma casa melhor, melhores férias, comida e bebida mais requintadas, mas só até certo ponto. O que faz com que um homem que ganha uma fortuna por ano anseie em ganhar o dobro? Não é a cobiça de mais prazer. O que ele ganhava já lhe era bastante para todas as luxúrias que ele poderia apreciar. É o orgulho, o desejo de ser mais rico que os outros ricos, e mais ainda, a ambição do poder. Porque o poder é exatamente o que o orgulho realmente aprecia. Nada faz com que o indivíduo se sinta tão superior aos outros como poder movê-los à sua volta como soldadinhos de chumbo. O que leva uma bela garota a semear desgostos por onde passa, no afã de colecionar admiradores? Certamente não é seu instinto sexual. Essa espécie de moça é até muitas vezes sexualmente frígida. É o orgulho. O que faz com que um líder político ou uma nação inteira continuem sempre a exigir mais e mais? Novamente o orgulho. É o orgulho que tem sido a principal causa de desgraça em todas as nações e em todas as famílias desde que o mundo é mundo. Outros vícios podem, por vezes, promover a união entre as pessoas. Podemos encontrar boa camaradagem, piadas e amizade entre bêbados ou libertinos. Mas o orgulho significa sempre inimizade. Ele é inimizade. E não só inimizade entre os homens, mas inimizade para com Deus. Perante Deus, temos a sensação de algo incomensuravelmente superior a nós próprios. E se não encararmos Deus desta forma, e soubermos por isso que nada somos em comparação, então é porque não o conhecemos. Enquanto formos orgulhosos, não podemos conhecer Deus. O indivíduo orgulhoso está sempre olhando de cima para as coisas e para as pessoas. E, enquanto se olha para baixo, não se pode ver algo que está acima de nós. Isto levanta um terrível problema. Como podem as pessoas inchadas de orgulho dizer que acreditam em Deus e que se acham muito religiosas? Receio que isso signifique que elas estão prestando culto a um Deus imaginário. Elas estão o tempo todo imaginando como ele se mostra satisfeito com elas e as julga muito melhores do que as pessoas comuns. Elas lhe prestam uma humildade imaginária, insignificante, e lançam em troca um imenso orgulho sobre seus semelhantes. Sempre que descobrimos que nossa vida religiosa está nos fazendo sentir melhores do que os outros, podemos estar certos de que estamos sendo dirigidos não por Deus, mas pelo diabo. O orgulho pode muitas vezes ser utilizado para aniquilar os mais simples vícios. De fato, os professores apelam frequentemente para o orgulho de um rapaz, ou, como lhe chamam,
para o seu amor próprio, a fim de fazê-lo proceder decentemente. Muitas pessoas venceram a covardia, a luxúria ou a irascibilidade, aprendendo a pensar que esses vícios estão abaixo de sua dignidade, isto é, que podem vencê-los através do orgulho. O demônio ri. Ele pode estar perfeitamente feliz ao ver que nos tornamos castos, dignos e com autodomínio, desde que, para tanto, ele nos esteja expondo à ditadura do orgulho. Tal como ficaria muitíssimo contente por ver nossas frieiras curadas, se pudesse, em troca, dar-nos um câncer. Porque o orgulho é o câncer espiritual. Ele devora a própria possibilidade de amor, de contentamento ou mesmo de bom senso. O prazer em ser elogiado não é orgulho. A criança a quem se dá uma palmadinha nas costas por fazer bem uma lição, a mulher cuja beleza é louvada por seu marido, a alma eleita a quem Cristo diz, procedeste bem, ficam satisfeitas e são desejáveis. Porque aqui o prazer assenta não no que somos, mas no fato de termos agradado a alguém a quem queríamos precisamente agradar. O problema começa quando deixamos de pensar, ele gosta de mim, que ótimo, para pensar, que sujeito formidável eu devo ser para ter feito isto. Quanto mais nos deleitamos conosco próprios, e menos nos deleitamos com elogio, piores nos estamos tornando. A pessoa frívola deseja demasiado elogio e está sempre usando de artimanhas para consegui-lo. Isto é um defeito, mas um defeito infantil e mesmo insignificante. Mostra que ainda não estamos completamente satisfeitos com nossa própria admiração. Apreciamos os outros o suficiente para desejar que eles olhem para nós. Somos, de fato, ainda humanos neste caso. O orgulho verdadeiramente negro, diabólico, surge quando olhamos tanto de cima para os outros que nem nos importamos com o que eles pensam de nós. Quando dizemos que um homem tem orgulho de seu filho, de seu pai ou de sua escola, pode-se perguntar se o orgulho neste sentido é um pecado. Penso que isso depende do que, exatamente, queremos dizer com ter orgulho de. Muitas vezes, ter orgulho de significa ter uma generosa admiração por. Tal admiração está longe de ser um pecado, mas talvez possa significar que a pessoa em questão se orgulha porque seu pai é ilustre. Isto seria um erro, mas mesmo assim seria melhor do que ter orgulho simplesmente em si próprio. Amar e admirar algo exterior a si próprio é já afastar-se um pouco da ruína espiritual, embora não estejamos certos enquanto amarmos e admirarmos algo que não seja amar e admirar a Deus. Não imaginem que se encontrarem um homem realmente humilde hoje em dia, ele será o que a maioria das pessoas chama humilde, entre aspas. Em resumo, ele não será a espécie de pessoa que está sempre nos dizendo que, evidentemente, não é ninguém. Provavelmente só pensaremos que ele parece um indivíduo inteligente e bem disposto, e que tem um verdadeiro interesse pelo que nós dizemos a ele. Se não gostarmos dele, será porque sentimos uma certa inveja de alguém que parece apreciar a vida com tanta facilidade. Ele não estará pensando em humildade, ele não estará de modo algum pensando em si próprio. Se alguém quisesse adquirir a humildade, acho que posso lhe dizer qual o primeiro passo a dar. O primeiro passo é compreender que se é orgulhoso. É um grande passo. Nada mais pode ser feito antes disso. E quando alguém pensa que não é presunçoso, isso significa que ele é, na verdade, extremamente presunçoso. Dr. C.S. Lewis, baseado em Provérbios 16:18, que diz: o orgulho leva à destruição e o espírito arrogante à ruína. Sexualmente frígida é o orgulho. O que faz com que um líder político ou uma nação inteira continuem sempre a exigir mais e mais? Novamente o orgulho. É o orgulho que tem sido a principal causa de desgraça em todas as nações e em todas as famílias desde que o mundo é mundo. Outros vícios podem, por vezes, promover a união entre as pessoas. Podemos encontrar boa camaradagem, piadas e amizade entre bêbados ou libertinos, mas o orgulho significa sempre inimizade. Ele é inimizade. E não só inimizade entre os homens, mas inimizade para com Deus. Perante Deus, temos a sensação de algo incomensuravelmente superior a nós próprios. E se não encararmos Deus desta forma,
e soubermos por isso que nada somos em comparação, então é porque não o conhecemos. Enquanto formos orgulhosos, não podemos conhecer Deus. O indivíduo orgulhoso está sempre olhando de cima para as coisas e para as pessoas. E, enquanto se olha para baixo, não se pode ver algo que está acima de nós. Isto levanta um terrível problema. Como podem as pessoas inchadas de orgulho dizer que acreditam em Deus e que se acham muito religiosas? Receio que isso signifique que elas estão prestando culto a um Deus imaginário. O grande pecado. Há um vício do qual nenhum ser humano está isento, que todos detestam quando o identificam nos outros e do qual quase ninguém se diz culpado. As pessoas admitem que têm mau gênio, ou que perdem a cabeça por mulheres ou bebida, ou até que são covardes, mas poucos se acusam a si próprios deste vício. Refiro-me ao orgulho, à presunção. De acordo com os mestres cristãos, o orgulho é o vício essencial, o maior de todos os pecados. A luxúria, a ira, a cobiça e a embriaguez são, em comparação, meras ninharias. Foi pelo orgulho que o demônio se tornou o demônio. O orgulho leva a todos os outros vícios. Ele é o perfeito estado de espírito antirreligioso. Se quisermos saber o quanto somos orgulhosos, perguntemos a nós próprios: até que ponto me desgosta que outras pessoas me humilhem, recusem-se a reparar em mim, me tratem com ar de superioridade ou procurem se exibir? O fato é que o orgulho de cada um está em competição direta com o orgulho dos outros. O orgulho é essencialmente competitivo, ao passo que os outros vícios são apenas acidentalmente competitivos, por assim dizer. O orgulho não vê prazer em se possuir algo, mas em possuir esse algo em maior quantidade do que o próximo. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, inteligentes ou bonitas, mas não é bem assim. Elas se orgulham de ser mais ricas, mais inteligentes ou mais bonitas do que as outras. É a comparação que nos torna orgulhosos, o prazer de estar acima dos demais. Quase todos os males que se atribuem à cobiça ou ao egoísmo são, na realidade, muito mais o resultado do orgulho. A cobiça certamente fará um homem desejar dinheiro, em busca de uma casa melhor, melhores férias, comida e bebida mais requintadas, mas só até certo ponto. O que faz com que um homem que ganha uma fortuna por ano anseie em ganhar o dobro? Não é a cobiça de mais prazer. O que ele ganhava já lhe era bastante para todas as luxúrias que ele poderia apreciar. É o orgulho, o desejo de ser mais rico que os outros ricos, e mais ainda, a ambição do poder. Porque o poder é exatamente o que o orgulho realmente aprecia. Nada faz com que o indivíduo se sinta tão superior aos outros como poder movê-los à sua volta como soldadinhos de chumbo. O que leva uma bela garota a semear desgostos por onde passa, no afã de colecionar admiradores? Certamente não é seu instinto sexual. Essa espécie de moça é até, muitas vezes, estão o tempo todo imaginando como ele se mostra satisfeito com elas e as julga muito melhores do que as pessoas comuns. Elas lhe prestam uma humildade imaginária, insignificante, e lançam em troca um imenso orgulho sobre seus semelhantes. Sempre que descobrimos que nossa vida religiosa está nos fazendo sentir melhores do que os outros, podemos estar certos de que estamos sendo dirigidos não por Deus, mas pelo diabo. O orgulho pode, muitas vezes, ser utilizado para aniquilar os mais simples vícios. De fato, os professores apelam frequentemente para o orgulho de um rapaz, ou, como lhe chamam, para o seu amor próprio, a fim de fazê-lo proceder decentemente. Muitas pessoas venceram a covardia, a luxúria ou a irascibilidade, aprendendo a pensar que esses vícios estão abaixo de sua dignidade, isto é, que podem vencê-los através do orgulho. O demônio ri. Ele pode estar perfeitamente feliz ao ver que nos tornamos castos, dignos e com autodomínio, desde que, para tanto, ele nos esteja expondo à ditadura do orgulho. Tal como ficaria muitíssimo contente por ver nossas frieiras curadas, se pudesse, em troca, dar-nos um câncer. Porque o orgulho é o câncer espiritual. Ele devora a própria possibilidade de amor, de contentamento ou mesmo de bom senso.
O prazer em ser elogiado não é orgulho. A criança a quem se dá uma palmadinha nas costas por fazer bem uma lição, a mulher cuja beleza é louvada por seu marido, a alma eleita a quem Cristo diz, procedeste bem, ficam satisfeitas e são desejáveis. Porque aqui o prazer assenta não no que somos, mas no fato de termos agradado a alguém a quem queríamos precisamente agradar. O problema começa quando deixamos de pensar, ele gosta de mim, que ótimo, para pensar, que sujeito formidável eu devo ser para ter feito isto. Quanto mais nos deleitamos conosco próprios, e menos nos deleitamos com elogio, piores nos estamos tornando. A pessoa frívola deseja demasiado elogio e está sempre usando de artimanhas para consegui-lo. Isto é um defeito, mas um defeito infantil e mesmo insignificante. Mostra que ainda não estamos completamente satisfeitos com nossa própria admiração. Apreciamos os outros o suficiente para desejar que eles olhem para nós. Somos, de fato, ainda humanos neste caso. O orgulho verdadeiramente negro, diabólico, surge quando olhamos tanto de cima para os outros que nem nos importamos com o que eles pensam de nós. Quando dizemos que um homem tem orgulho de seu filho, de seu pai ou de sua